Meus amigos, no horário passado a gente fez uma crítica ao conceito formal de delito, sobretudo centrada nas críticas ao positivismo jurídico e na ideia de que o legislador fica com muita liberdade para estabelecer o que é o crime e quando há um crime, né? De modo que a gente precisa de algo mais do que dizer que crime é aquele comportamento diferente do que devia ser segundo uma norma. E esse algo mais vem dado não pela forma, mas vem dado pelo conteúdo da conduta. A conduta tem que ter um conteúdo que expresse, exteriorize dano social. E a danosidade social ela é verificada no momento em que interesses vitais da vida comunitária, individuais ou coletivos, são submetidos à ofensa. A ofensa mediante dano ou mediante perigo. Perigo concreto ou perigo abstrato. Essa identificação do conteúdo material do delito, como a lesão de bens jurídicos, interesses vitais da vida comunitária, centrais da vida comunitária, foi feita lá no final do século XIX pelo Franz von Liszt. E a partir daí se dá um conteúdo material para o crime e a gente pode estabelecer um conceito material de crime. É o segundo conceito, que basicamente diz o quê? Crimes são condutas que lesionam bens jurídicos enquanto interesses vitais da existência comunitária, individuais ou coletivos, né? Nesse sentido, eles são produtores de dano social e produtores de dano social são reprimíveis como delitos, como crimes. Todo o crime, para ser crime, tem que ter este dano social embutido em si. Todo o crime, para ser crime, tem que produzir esse efeito ruim, esse efeito negativo para o tecido social. Então, já não pode o legislador estabelecer como crime aquilo que ele quiser. De todas as condutas humanas, só podem ser crimes aquelas que sejam socialmente danosas porque lesivas de um bem jurídico. Isso é o conceito material de crime. Agora deixa eu me deter nisso, porque vai aqui, na verdade, um conjunto de explicações importantes. Primeira coisa é que esse autor, Franz von Liszt, no final do século XIX, ao identificar esse conteúdo material para o delito, como lesão de bem jurídico, fez algumas coisas muito importantes em relação aos quais nós somos, na verdade, herdeiros agradecidos. A primeira delas foi trabalhar o conceito de bem jurídico de um modo que não tinha sido trabalhado ainda. O conceito de bem jurídico é um conceito que surge em 1834 com a publicação póstuma da obra de Johannes Birnbaum, que tinha falecido em 1832, e que basicamente enuncia a ideia de bem jurídico num debate com Feuerbach acerca da missão do direito penal. Vale a pena a gente falar um segundinho disso aí, para que a gente se situe nesse contexto histórico. Primeira metade do século XIX, lá em 1801, saiu o Tratado de Direito Penal Comum Alemão do Feuerbach. E ele colocava a missão ou função do direito penal como a proteção de direitos subjetivos. Dizia ele, o direito penal deve tutelar direitos subjetivos face às paixões sensuais alheias de sujeitos que não conseguem se deter e acabam invadindo o campo de liberdade de um indivíduo, rompendo, fragmentando, atingindo seus direitos subjetivos. Então, basicamente, o direito penal protege direitos subjetivos atacados por força de indivíduos que se deixam levar por suas paixões sensuais. Assim é que falava Feuerbach. O fato é que ele basicamente diz que o direito penal serve para proteger os direitos subjetivos das vítimas. Qual é que é o problema? O problema foi identificado em 1834, nessa obra publicada do Birnbaum, no sentido de que se o direito penal serve para proteger direitos subjetivos, é porque os crimes ofendem direitos subjetivos. E, no entanto, Birnbaum dizia, isso não ocorre. Veja, se alguém dá um soco em mim, né? Então o Fábio leva um soco. No momento em que eu levo um soco, esse é um crime de lesão corporal, eu perco o meu direito subjetivo à integridade física? A partir dali eu não terei mais direito subjetivo a ter minha integridade física preservada? Se enquanto eu estou dando essa aula, furta o meu carro da rua, está estacionado na rua. Nesse momento e a partir desse momento, eu não terei mais direito subjetivo ao patrimônio? Não, eu continuo tendo direito de ter patrimônio. Ora, se eu continuo tendo o direito
que eu tinha antes do crime de ter patrimônio ou a integridade física preservada, é sinal de que o crime não ofendeu esse direito subjetivo. Até porque depois do crime o direito subjetivo ficou igualzinho. Eu continuo com o mesmo direito subjetivo. Diz o Birnbaum, todo o direito é direito a algo, é direito a uma coisa, é direito a um ente. Pois o que o crime ofende não é o direito à coisa, e sim a coisa a que se refere o direito. Não é o direito a um ente, e sim o ente a que se refere o direito. E esses entes a que se referem os direitos, essas coisas, ele enxergou como sendo os bens jurídicos. Ele é o pai do conceito de bem jurídico. É através dele que floresce, brota no direito penal, essa noção que todo mundo conhece, maneja, trabalha. Então, também somos devedores de Birnbaum, porque o Birnbaum foi o sujeito que bolou o conceito de bem jurídico. Bolou o conceito de bem jurídico enquanto coisa ou ente a que se referem os direitos, para estabelecer que a missão do direito penal não é para proteger os direitos subjetivos às coisas, e sim para proteger as coisas a que se referem os direitos. Tá legal? Nascia o conceito de bem jurídico dessa maneira aí. Mas nascia num debate em que a pretensão era estabelecer qual que era a missão do direito penal. Proteger direitos subjetivos? Não. Proteger entes, coisas a que se referem os direitos. Crítica. Esse contributo do Birnbaum, com quanto tenha feito brotar, vicejar, um conceito central para a dogmática do delito, né? Hoje, por exemplo, central no funcionalismo do Roxin, né? A função do direito penal é a proteção subsidiária de bens jurídicos. Então ele é absolutamente central esse conceito. Com quanto tenha sido precursor desse conceito central, Birnbaum me parece produzir uma consequência ruim com a sua contribuição. A consequência de afastar o direito penal das vítimas. Literalmente foi isso que aconteceu, porque quando ele passa a conceber os bens jurídicos como coisas ou objetos ou entes, naturalmente uma ordem protetora de objetos, ela há de se esquecer dos sujeitos. Quando tu protege as coisas, tu deixa de proteger os titulares das coisas, ou eles ficam em segundo plano, eles ficam, de certa maneira, escondidos. Esse é o problema. Noutros termos, de uma maneira agora mais sofisticada, esse conceito produziu uma cesura, uma cisão entre objeto e sujeito, que são, na verdade, duas palavras inseparáveis, mas o conceito separou. Sujeito vem do latim subjectare, sub para baixo, jectare jogar, jogar para baixo. Basicamente a ideia de que sujeito é aquele que sujeita ou se coloca por sobre uma coisa ou até uma outra pessoa, dominando-a. E nesse momento a objetaliza. O sujeito transforma, por colocar-se sobre e jogar para baixo de si o dominar, transforma algo em um objeto. Então eu transformo algo em um objeto à medida em que eu sujeito este objeto ao meu poder ou ao meu controle. Subjeto, jogo ele para baixo de mim e me coloco como dominus, senhor, dominador dele. Essa é a relação entre sujeito e objeto. Então o objeto ele é produto da ação do sujeito de dominar algo, né? Simbolicamente, de se jogar por cima de algo e dominar algo. Já viu o UFC? Quando o sujeito, na verdade, está lá no ringue, daí se coloca sobre o outro e o finaliza, e o domina, e o imobiliza, ele está transformando aquele outro num objeto, ele está objetalizando o outro, ele está sujeitando o outro. Né? Muito bem. Quando eu digo que o direito é uma ordem protetora de objetos, parece que eu esqueço dos sujeitos. E veja que isso é bem forte. Os professores de sala de aula entram lá, por exemplo, para ensinar crimes contra a honra. Hoje a aula de crimes contra a honra. Objeto jurídico, honra. O que o direito penal protege? A honra. Veja, o direito penal não protege a honra como uma coisa em si mesma. A honra, na verdade, é alguma coisa que alguém usa. Tu usa a tua honra. Eu uso a minha honra. Então, daqui a pouco, eu dou aula aqui no Renato Saraiva, daqui a pouco diz, esse Fábio é um cara que tudo que ele escreve é plágio. Ninguém vai me convidar para me dar aula aqui no Renato Saraiva. Por quê? Porque a minha honra, enquanto coisa que eu uso para o meu trânsito social, foi atingida. Nessa perspectiva, é natural que eu devo ter um conceito de bem jurídico, e esse era o problema do Birnbaum, que não limite o bem jurídico a ele ser uma coisa. Bens jurídicos não são objetos, e o direito penal não é uma ordem protetora de objetos. Se ele fosse, ele teria esquecido dos sujeitos. E teria, professor, ele esqueceu, e realmente ele esqueceu.
De fato, há uma recuperação, há um resgate da figura da vítima no processo penal, sobretudo pelo trabalho da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Europeia, não é muito pelos penalistas não, mas há um resgate da presença da vítima no final do século XX, começo do século XXI. Ou seja, de 1830 em diante, até o fim do século XX, começo do século XXI, a vítima é um esquecido. Alguém que vai lá no direito civil postular indenização ex delito. E no direito penal? No direito penal era ouvido como informante. No mais, não é problema com a vítima. O direito penal é uma ordem de direito pública entre Estado e indivíduo. A vítima que se vire em outro lugar. A tradição que se formou em torno da vítima no direito penal foi essa. Hoje que há um resgate da presença da vítima, né? Que o 387 manda indenizar, fixar a indenização na sentença, os tribunais são recalcitrantes. Tem que ter pedido, tem que ter instrução. Como se não fosse derivado do crime em ré ipsa a ideia de um dano para a vítima. Enfim, só se reconhece isso em violência doméstica. Enfim, o que acontece, portanto, é que o conceito do Bernibal torna o bem jurídico uma coisa e o direito uma ordem protetora de coisas que esquece das pessoas. É preciso um conceito de bem jurídico que resgate a presença da vítima. Eu gosto, por exemplo, do conceito do Zaffaroni, que repete um autor pouco conhecido, Peter Sina, que diz o quê? Bem jurídico não é uma coisa, é a relação de disponibilidade entre alguém e uma coisa. Voltando ao exemplinho anterior, a relação de disponibilidade que eu nutro com a minha honra, que eu nutro com o meu patrimônio, que eu nutro com a minha integridade física. Então eu corro no parque, eu uso do meu corpo, da minha integridade física. Se eu sofrer uma lesão corporal e levar um chute, eu já não posso dispor da minha integridade física como eu dispunha. É este o conceito de bem jurídico, né, que deve ser trabalhado quando a gente constitui um conceito material de crime. Tá legal? Então, crimes são de fato comportamentos que ofendem bens jurídicos enquanto relação de disponibilidade nutrida entre o indivíduo de um lado e eventualmente um objeto de outro. Entre tu e a tua honra. Isto é o que se protege e não a honra separada de ti. Não há o patrimônio separado de ti. Né? Isso me aproxima da vítima e faz eu ter a dimensão exata de que todo delito é produção de sofrimento, viu? É natural que a resposta estatal também inflige sofrimento, é natural, é verdade que o Estado detém um monopólio de violência, que toda a pena é um exercício de violência estatal frente a alguém. Agora a gente não pode esquecer de o que é um delito. O delito ele é infligir sofrimento a alguém. É um indivíduo que faz outro sofrer, e de modos muito duros. E nessa perspectiva eu tenho que ter um conceito de bem jurídico revelador dessa ideia. E esse conceito de bem jurídico, enquanto relação de disponibilidade, parece ser potente o bastante para fazer essa demonstração. Literalmente porque evoca a presença da vítima enquanto sujeito daquele objeto. E essa é a grande sofredora do fenômeno chamado crime. Tá legal? Então, que não se deixe isso de lado, que não se perca isso de vista. Para fechar, dizia, List pega esse conceito de bem jurídico do Bernibal, ainda concebendo o bem jurídico enquanto coisa, e faz algo muito importante. Esse conceito que era algo que servia para debater doutrinariamente a missão do direito penal, e para mais nada, pois esse conceito servirá agora como um limitador da atividade do poder legislativo. De novo, para que o legislativo não crie como crime tudo o que ele quiser, mas só as condutas que sejam materialmente capazes de produzir dano social por dano ou perigo de dano para um bem jurídico. Então, para além da forma, condutas para serem crime têm que ter este conteúdo. E assim se abria um debate, volta na tela aqui, entre, sobretudo, Binding, na Alemanha, na base de um positivismo jurídico, Binding, pai da teoria da norma, né? O autor que trabalhava basicamente a ideia de que o direito serve para a proteção de suas normas. Hoje isso lembra o funcionalismo do Jacobs, mas no século XIX já houve um modelo de pensamento assim, era o do Carl Binding, de um lado, versus um modelo de pensamento diferente, que busca um conceito de crime não na lei, não na norma só, não formal só, mas material, Franz von Liszt. O debate entre Liszt e Binding caracteriza, então, a segunda metade do século XIX na Alemanha. Enquanto Binding é partidário de um positivismo jurídico,
Von List é partidário de um positivismo sociológico. É dizer, ele buscará na experiência viva cotidiana das pessoas um fundamento para a incriminação de um comportamento. O legislador agora não vai mais incriminar o que ele quiser, mas só aquilo que seja fruto da experiência dolorosa, angustiada de um tecido social, que bate à porta de um congresso e clama, dizendo assim, olha, protege-me quanto à minha vida, protege-me quanto à minha integridade física. Experimentei experiências dolorosas, passei por experiências angustiantes, de lesão, de violência, e agora, a partir desta experiência vivida que fermenta no tecido social, eu encarno valores nos bens jurídicos e deles surge a demanda social, e por isso um positivismo sociológico, a demanda social de que o Congresso faça algo e criminalize um dado comportamento, esse comportamento que tem essa carga tão ruim para o tecido social, que fez o tecido social clamar pela proteção. Pois bem, é a partir desse postulado, desse pressuposto, é que o Congresso pode agora criminalizar um comportamento. Nullum crimen sine injuria. Não há crime sem lesão. Tá legal? É essa a herança de um conceito material de crime.